sou acadêmico do curso de licenciatura em História e venho entrevistar o padre Amarildo Francisco Sales sobre o tema Teologia de Libertação para o curta-metragem que estamos fazendo. Imensa alegria que desejo contribuir nesse momento para esse seu trabalho, o curso que está fazendo, não tendo conhecimento total, mas em parte sobre a questão da teologia da libertação. Mas a gente tenta passar realmente sobre aquilo que realmente às vezes é difundido de forma diferente, ideias que às vezes não são realmente verdadeiras diante dessa ideologia, mas que a gente precisa realmente entender para que assim possa realmente continuar no seu estudo e ao mesmo tempo conhecer também sobre aquilo que é a teologia da libertação. Padre, qual que é a origem da teologia da libertação? Então, a teologia da libertação é um movimento socio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social que existia no momento, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por seus direitos. Contudo, ao proceder assim seus adeptos, chocaram-se contra o Estado, os interesses próprios, econômicos e até mesmo da hierarquia da instituição católica, que às vezes iriam contrário aos pensamentos do que realmente era, o que acontecia na realidade. Com o passar dos anos, essa mudança é uma mudança importante que ocorreu em virtude do fim da ditadura militar, que era na época, do fortalecimento de outras crenças religiosas e de uma nova filosofia dentro do catolicismo. Essa nova realidade se constitui em grandes desafios para a teologia da libertação. A presente pesquisa tem como objetivo, portanto, compreender um pouco sobre esta realidade, que às vezes é confusa na ideia de muitas pessoas, e aí entra, por exemplo, a questão de apresentar às vezes uma liberdade ao ser humano. Só que às vezes essa liberdade ela é confundida, ela às vezes é interpretada de forma não correta. E aí houve então essa questão às vezes de poder distorcer, e o que nós temos hoje em dia sobre a questão da teologia, talvez de uma forma negativa e às vezes até errada, mas que precisa ser compreendido, que houve também muitos pontos positivos dentro da teologia, como crescimento, e muitas pessoas que tiveram então, esse senso crítico para poder analisar e ter condições de fazer realmente a reflexão sobre esse movimento. Padre, qual que foi a difusão da teologia de libertação dentro da Igreja Apostólica Romana? Então, a teologia da libertação aconteceu no decorrer do século XX, dentro da Igreja Católica. A preocupação de seus membros com a questão social foi aumentando, e na medida em que pelo mundo proliferam os problemas como a violência, o desemprego, a fome, a região da América Latina mereceu uma atenção especial da parte da Igreja, em virtude da história e da grande presença católica no continente. No Brasil, um dos países com a maior população católica do planeta, a Igreja brasileira passou por grandes transformações, desde que o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país, com a proclamação da República no ano de 1889. Os movimentos messiânicos, a falta de padres e o crescimento de outras crenças religiosas, entre outras questões, contribuíram para uma reorganização da cultura da Igreja Católica no Brasil, junto aos problemas socioeconômicos brasileiros da primeira metade do século XX. Cresceu também o envolvimento dos religiosos católicos com o cotidiano de seus fiéis, vivendo a sua realidade, estando eles em contato com o sofrimento e as dificuldades de uma parcela importante da população brasileira. Mas assim, a partir da década de 1960, dois acontecimentos importantes influíram para um maior desenvolvimento de uma parte do clero católico com a questão sócio no Brasil. A questão do Concílio Vaticano II e também o golpe militar do ano de 1964, que contribuiu para que difundisse a teologia da libertação dentro da Igreja Católica no Brasil. Certo. Padre, quais foram os principais teólogos da teologia da libertação e o que eles pregavam? Então, houve muitos. Se fosse citar aqui, por exemplo, talvez ficaria aqui quase meia hora para citar a maioria dos teólogos que realmente aderiram a esse movimento e que tiveram essas ideias para tentar realmente refazer alguma coisa diante dessa situação. Posso citar, por exemplo, como nós temos Hugo Asman, Frei Beto, Maria Clara, Clóvis Boff, Leonardo Boff, José Miguel Belino, e todos eles fizeram parte realmente desse movimento da teologia da libertação. Padre, qual que é a visão da Igreja a respeito da teologia da libertação? Então, diante dessa ideia que muitas vezes se difundia de formas talvez equivocadas,
O Papa Bento XVI chegou ainda a falar sobre essa realidade e o ponto de vista da igreja é justamente aquilo que Bento XVI falou e que hoje a igreja também pensa sobre essa realidade na questão da teologia da libertação. Então é importante que o público esteja consciente de que a teologia da libertação não é a extensão das promessas do cristianismo aos problemas morais, suscitado pelas condições socioeconômicas da América Latina, mas é uma nova versão do racionalismo de Rudolf Bultmann e do marxismo, que utiliza a linguagem dogmática e ascética do patrimônio antigo da fé e se reveste de aspecto da mística cristã. Por isso o Papa falou então sobre esta realidade. A gente precisa estar consciente do que realmente é a teologia da libertação. E a igreja não condena, de condenar, mas ela orienta, ela tenta mostrar realmente aquilo que foi positivo, que ajudou aqueles que realmente se aderirem a esse movimento e tentar realmente conciliar aquilo que realmente é verdadeiro diante daquilo que às vezes é equivocado. Então, claro que tem os seus pontos negativos, pessoas que interpretaram de forma errada e que agiram de forma errada, às vezes correndo atrás dos direitos, fazendo coisas que talvez não deveriam. Claro que a igualdade, isso é normal e a gente precisa também trabalhar sobre isso, né? A igualdade no mundo, no Brasil, e aqueles que realmente souberam também se colocar diante da realidade, que contribuíram para muito crescimento, né? Da pessoa enquanto pessoa, ser humano, e também da realidade do mundo que está ao seu redor. Certo. Obrigado, Padre, pela entrevista. Agradeço. Mas quem tiver alcance e puder contribuir, com certeza estarei para poder ajudar no seu curso. Agradeço.